no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Pode ficar sentado, amado, fica sentado. Hoje está muito calor. Vamos economizar energia e calor. A palavra de Deus diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a divina dos Efésios, a Diana dos Efésios. Até aqui. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós vamos nessa noite colocar diante de Ti os nossos projetos na área profissional. Não há, ó Deus, alguém que durante o dia, quer seja no lar ou quer seja fora dele, está exercendo a sua função, seja como mãe, seja como pai, ou seja, ó Deus, como um trabalhador em qualquer outra área da nossa sociedade. Por isso, Pai, o trabalho, a profissão, o que exercemos, precisa ter, ó Deus, a Tua bênção. Nós precisamos fazer o que fazemos, não só para ganhar dinheiro, mas para abençoarmos e sermos abençoados. Que nessa noite, ó Deus, pela palavra que vai ser entregue ao coração do Teu povo, e pelas orações que serão feitas nesse lugar, quando estaremos dedicando a Ti o nosso projeto de vida, que Tu possas, ó Deus, nos dar um ano de 2019 tremendamente abençoado e próspero na nossa vida profissional, e que o povo de Deus diga amém. Louvado seja Deus. Amados, a nossa profissão, ela deve ter um alvo de não apenas prosperarmos financeiramente. Como nós vimos aqui no texto que nós acabamos de ler, diz assim: pois um dos ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Ou seja, é através dele que nós ganhamos dinheiro. Essa era a questão desse homem que se levantava contra os ensinos do apóstolo Paulo. Ele estava preocupado única e exclusivamente com dinheiro. E alguns cristãos em nossos dias definem a sua prosperidade profissional apenas pelo dinheiro que ganham, pelo sucesso financeiro. Ah, a minha vida profissional está dando certo porque eu estou ganhando muito dinheiro, porque eu estou prosperando financeiramente. E nós sabemos que isso não é uma verdade.
Cada cristão precisa buscar a aprovação de Deus em relação à sua profissão, não apenas para ganhar dinheiro, porque existem outras coisas que envolvem o nosso trabalho e o dom que Deus nos deu. Se vamos colocar diante de Deus a nossa vida profissional, pedindo a Ele que nos abençoe, é necessário que nós sejamos aprovados por Deus naquilo que nós estamos fazendo profissionalmente. Eu não sei se você já fez uma pergunta para Deus, dizendo: Senhor, o que eu faço profissionalmente te agrada? O que eu faço profissionalmente glorifica o teu nome? O que eu faço profissionalmente alegra o teu coração? O que eu faço profissionalmente tem a ver com a tua vontade para a minha vida? Porque, queridos, se nós apenas resumimos o que fazemos em ganhar dinheiro, nós vamos ter alguns problemas, porque algumas pessoas, não só Demétrio tinha problemas, mas algumas pessoas têm esse tipo de problema hoje, né? Caso contrário, nós estaremos incorrendo no erro desse ourives de Éfeso, da cidade de Éfeso. Ele convocou os seus colegas de profissão e disse: olha, nós ganhamos dinheiro com esse negócio aí. E o apóstolo Paulo, esse tal de Paulo, ele diz: esse tal de Paulo, né, está falando contra a nossa profissão. Na verdade, Paulo não estava falando contra a profissão de ninguém, ele estava falando contra a idolatria que reinava naquela cidade. E nós sabemos que até o dia de hoje existem algumas cidades no nosso país, no Brasil, onde a idolatria continua reinando, onde o lucro da cidade, o dinheiro dessas cidades vem desse lucro. Agora mesmo, né, um escândalo aí, né, em Abadiânia, com aquele médium que vinha pessoas de vários lugares do mundo, né, e se descobriu que a economia daquele pequeno lugar chamado Abadiânia estava muito comprometida com aquela obra de engano que era feita ali, uma obra que a gente sabe que é maligna, uma obra que a gente sabe que é de feitiçaria, é de idolatria, né? E que nada tem a ver com a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas. Mas, no entanto, esse era o recurso que aquela cidade ganhava. Aqui mesmo, né, bem perto da nossa cidade aqui, ao lado, em Itaboraí, durante muitos anos a cidade de Porto das Caixas foi uma cidade de romaria, porque dizia-se que uma imagem de Jesus havia sangrado e a rua era tomada de um lado de outro por barraquinhas de gente vendendo todo tipo de bugiganga, né, relativo àquele Jesus que eles diziam que sangrava. Então, amados, nós percebemos que não é apenas o ganhar dinheiro, não é apenas o fazer sucesso, não é apenas a aprovação financeira que vai definir se nós temos uma vida profissional abençoada, né? O traficante, por exemplo, de drogas, que hoje, né, ele vai lá e numa comunidade, entra numa igreja evangélica e pede para o pastor orar por ele, para que Deus abençoe a sua vida. Ele está querendo aprovação na sua vida, naquilo que ele faz. Acontece que o que ele faz está rendendo lucro para ele, sim, mas está destruindo famílias. O que ele faz está destruindo famílias, destruindo vidas. E há pastores que colocam a mão em cima, que oram e que abençoam esse tipo de comportamento. Esse tipo de negócio hoje em algumas comunidades do nosso país se tornou a fonte de renda de muitas famílias. Às vezes você pergunta assim: por que um pai e uma mãe permite que um filho viva uma vida assim, envolvido com drogas, vendendo drogas? Muitas vezes esses meninos, eles são arrimos de família. Muitas vezes é o pão de cada dia que entra naquela família, entra através daquele recurso que chega através das drogas. Então, irmãos, existe muita coisa envolvida em nossos dias com a área profissional. Existe muita coisa envolvida na área profissional que não agrada ao coração do nosso Deus, né? Durante aquele período áureo, né, em que muitos iam lá no Paraguai comprar mercadoria para trazer de forma contrabandeada para o Brasil. Hoje isso
se tem é muito pouco, né, em relação àquela época, porque a mercadoria da China está chegando aqui de uma outra maneira, né? Vem direto para o nosso país. Mas começou primeiro entrando pelo Paraguai e muitos brasileiros iam lá. E eu conheci pessoas que eram cristãs e que oravam dentro daqueles ônibus para que Deus cegasse os olhos da polícia aduaneira e não encontrasse a mercadoria que estava sendo contrabandeada para o Brasil. Ou seja, líderes cristãos também que em nossos dias estão enganando a semelhança do que acontecia nesse templo aqui de Diana. É muito comum em nossos dias termos líderes que estão vendendo objetos ditos miraculosos dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor. E aí quando você começa a fazer um apanhado de coisas, né, e você começa a perceber que a vida profissional de muita gente está completamente fora da direção, dos planos, da orientação e da aprovação do nosso Deus. Há muitas pessoas ganhando dinheiro com aquilo que Deus não aprova. E se a pregação da verdade, da palavra de Deus, põe em risco, queridos, de descrédito a nossa profissão, alguma coisa está errada com a nossa profissão. Eu tenho visto cristãos que se afastam da casa de Deus porque a sua vida profissional é incompatível com a palavra de Deus. Meus amados, tomar a decisão de se ausentar da casa de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, e permanecer fazendo alguma coisa que a pessoa sabe que é contra a palavra de Deus. O que nós vamos fazer aqui nessa noite é de suma importância. O que nós fazemos nessas semanas do projeto de vida é de suma importância. É quando você diz: Senhor, abençoa a minha profissão, abençoa aonde eu ganho o meu pão, e que a minha profissão glorifique o teu nome, não seja algo que me afaste da tua presença. Ao longo, queridos, da minha vida como cristão, como líder cristão, como homem de Deus, eu vi muitas pessoas se afastarem, porque entraram em conflito com Deus em relação à sua vida profissional. Se você está vivendo um conflito como esse, o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Clama ao Senhor e diga: Senhor, me dá uma outra porta. Eu não quero fazer aquilo que entristece o teu coração. Eu não quero na minha vida profissional ser um escândalo para a tua palavra. Não tome você a decisão de que, então se é desse jeito, o melhor é me afastar, porque eu prefiro ficar longe da casa de Deus e não ter que ficar na casa de Deus fazendo o que eu faço errado lá fora. Amados, essa não é a melhor decisão. Essa não é a decisão que Deus quer que você tome. A decisão que você quer, eu tenho certeza, também é outra. Mas às vezes falta-nos, ó querido, coragem de tomar uma decisão com Deus e dizer: Senhor, eu não vou viver mais dessa maneira. Mas não é para você abandonar a casa de Deus, não é para você abandonar a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão, a unidade com o corpo de Cristo. Não é para você fazer isso, não é para você fazer isso. É para que nessa noite, numa noite como essa, você faça uma oração e diga: Senhor, esse ano vai ser o ano da mudança da minha vida profissional. Esse ano vai ser o ano em que eu vou deixar de fazer aquilo que me entristece e entristece o teu coração. Esse vai ser o ano da virada na minha vida profissional. O desejo de Deus é te abençoar, não é que você se afaste da casa de Deus. As decisões, queridos, que nós vamos tomar esse ano a respeito da nossa vida profissional precisa vir da parte do nosso Deus. Não é você tomar uma decisão por sua conta, não é você fugir de Deus para resolver o teu problema, não é isso. Para que nós não incorramos nos enganos que o nosso coração nos arma, e nas ciladas que o diabo arma também. Às vezes eu vejo irmãos que estão trabalhando dignamente numa profissão e recebem um convite para fazer alguma coisa. E aquele convite normalmente é financeiramente muito atraente. Aquele convite é financeiramente muito tentador.
mas que você tenha a direção de Deus na sua vida. Nem todo convite que você vai receber profissionalmente é para você dizer sim. Mas é uma grande oportunidade, é um grande negócio. Às vezes pode ser uma grande oportunidade financeira, mas pode representar a destruição da sua família e do teu relacionamento com Deus. Se você for prudente, você vai buscar a Deus e o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. E você vai dizer, talvez um retundo, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitar esse convite, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus para a minha vida profissional. Esta é a razão pela qual nós estamos realizando essa semana do projeto de vida. Nós devemos, queridos, buscar o querer de Deus para as nossas vidas, para nós não incorrermos no erro que Ló tomou na sua vida, a decisão errada. Quando houve uma briga entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão, Abraão deixou Ló muito à vontade e disse para ele: olha, eu não vou brigar com você, você é meu parente, nós somos parentes, e não é bom que a gente brigue. Então, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para o oriente, eu vou para o ocidente, fica à vontade. E diz o texto que Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão toda bem regada, e ele escolheu aquela área. Amados, não é assim que a gente define a nossa vida profissional, não é erguendo os olhos humanos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que existe uma coisa chamada cobiça dos olhos. Aquilo que você vê é aquilo que você cobiça. E Ló cobiçou aquela terra. Ele disse: para mim que sou o criador de animais, eu tenho rebanhos, aquela campina bem regada pelo Jordão, pelo rio Jordão, é tudo o que eu preciso para fazer muito dinheiro, para fazer a minha profissão dar dinheiro. E foi para lá que ele foi. Mas foi justamente para lá, para aquele lugar onde todo mundo queria estar, porque era muito bom. Foi naquele lugar, e houve uma guerra de 4 reis contra 5, e no meio da guerra estava Ló, com a sua família, com seus empregados, com seus animais, e ele foi tomado e levado cativo. Ele perdeu os animais, ele perdeu a família, ele virou escravo. E se não fosse a misericórdia de Deus através de quem? De Abraão. Abraão que ficou com o resto, Abraão que ficou com a terra que ninguém queria, Abraão que foi habitar numa terra emprestada que ele alugava de um homem chamado Manre, os carvalhais de Manre. Pois foi esse homem chamado Abraão que ficou com o resto, que foi socorrer o seu sobrinho e o tirou da escravidão, e o tirou de uma vida destruída. Voltando Ló, novamente Ló faz uma outra escolha errada. Na cabecinha de Ló, ele pensava assim: eu fui levado cativo porque eu estava morando no campo, eu tenho que morar dentro da cidade, porque dentro da cidade tem os muros da cidade, a cidade está guardada. Tem muita gente hoje que acha que levar o seu negócio, ou a sua vida, ou a sua família para determinados lugares é a solução para a sua vida. Amados, ore antes e peça direção a Deus, porque Ló foi morar onde? Dentro de Sodoma, a cidade mais pervertida, mais pecaminosa, ao ponto que Deus quis destruir essa cidade por causa do seu pecado. E onde estava a família de Ló? Lá dentro de novo. E aí Deus usa Abraão para uma oração intercessória por Ló, de novo, enviar anjos para guardar a vida da família de Ló. Mais uma vez Abraão socorre o seu sobrinho. Vem cá, mas não era Abraão que ficou com a pior parte da terra? Não era Abraão que estava morando no lugar onde ninguém queria morar? Irmãos, não é assim.
não é olhar com os olhos humanos, não é ouvir com os ouvidos humanos. Vem cá, o que está todo mundo falando aí? Qual o melhor lugar que todo mundo diz que é? Onde que é? O que é melhor fazer profissionalmente? Onde eu devo implantar a minha empresa, o meu trabalho? O que todo mundo anda falando? Meu, o que todo mundo anda falando não vale. Para o povo de Deus, o que vale é que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. Porque se Deus falar com você, ninguém vai te tirar a bênção de Deus. Agora, se você é daqueles que anda por aí procurando, né, uma palavra de alguém, o que a maioria está falando? Pedro, quem dizem as pessoas, o que dizem as pessoas que eu sou? Um diz que tu és Elias, que voltou, ou um dos profetas de Israel. Tudo bem, Pedro, eu já sei o que o povo anda falando, agora eu quero saber o que você diz. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai Celeste foi quem te revelou, porque ninguém poderia saber disso se o Pai não revelasse. Amados, o que nós estamos fazendo aqui nessa semana é buscar a revelação de Deus para a nossa vida, amém? É revelação de Deus para a nossa vida, é saber o que Deus tem reservado para nós como povo de Deus, como família de Deus. E a área profissional, irmãos, ela é muitíssimo importante. Eu tenho visto muita gente perder tudo com Deus, por causa de profissão, por causa de trabalho, por causa de ganhar dinheiro. Que se cumpra em nossa vida, queridos, nossa vida profissional, as palavras do salmista Davi. Aquilo que o salmista disse no Salmo número 1, se você puder abrir comigo. Esse salmo para mim, ele é de uma inspiração tremenda. Salmo 1. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Cuidado com quem você vai buscar conselho. Queridos, que você não ande no conselho de ímpios, que você não se detenha no caminho de pecadores, e nem se assente na roda de escarnecedores, mas que você tenha o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei você medite de dia e de noite. Sabe por quê? Porque tem uma promessa aqui, no versículo 3, que eu quero que você seja abençoado por essa promessa. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será o quê? Tudo que você fizer, profissionalmente, onde você botar a tua mão, se você for essa pessoa que tem o prazer na lei de Deus, e que na sua lei você medita de dia e de noite, você vai ser como essa árvore plantada junto à corrente de águas, e aí você vai ver o resultado do fruto do seu trabalho. Por menor que seja, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar. Você sabe qual é a melhor coisa de um trabalho? Não é só ganhar dinheiro, é terminar o dia e você voltar alegre para casa, é terminar o dia e você saber que você fez aquilo que Deus queria que você fizesse, é saber que você colaborou para abençoar vidas através do seu dom, daquilo que Deus profissionalmente deu para você fazer, é saber que em tudo aquilo que você faz, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Isso é alegria. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Não é só ganhar dinheiro, mas é poder ter paz. Não é só ter recursos financeiros, mas é sentir uma coisa chamada contentamento.
Isso realiza as nossas vidas. É saber que a sua vida é uma bênção nas mãos do Senhor. Sabe aquela promessa, aquela palavra que Abraão recebeu de Deus? Sê tu uma bênção. Que nessa noite você ouça o Espírito Santo de Deus falando com você. Sê tu uma bênção, porque eu vou abençoar tudo que você fizer. Eu vou abençoar as obras das tuas mãos. Eu vou abençoar o fruto dos teus sonhos, do teu coração. É isso que Deus quer fazer. Que você viva isso todos os dias da vida. Que você tenha coragem para obedecer a Deus na sua vida profissional. Mesmo que alguém tente convencer você do contrário. Mesmo que alguém venha com algum convite ou com algum conselho, que você perceba que não é de Deus para a sua vida, você tenha coragem de dizer, não, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem me mandou fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. E que nessa fé, na certeza do amor de Deus através da sua vida e na sua vida, você viva um ano de 2019 abençoado em relação aos seus projetos na área profissional. Que seja um ano em que você diga, Deus, esse ano rendeu, esse ano a coisa funcionou, esse ano fluiu, esse ano tu me abençoaste na minha vida profissional, não só financeira. Torno a dizer, não é só ganhar dinheiro. Eu conheço gente que está ganhando muito dinheiro com o que faz, mas o que faz não agrada a Deus. Esses ourives aqui lá de Efésios, eles ganhavam muito dinheiro. Esses ourives da cidade de Éfeso faziam pequenas miniaturas do templo de Diana, e eles faziam isso com prata, e eles vendiam, ganhavam muito dinheiro, eles eram prósperos. Mas no entanto, eles estavam ensinando o povo, animando o povo a acreditar num ídolo, e isso não tinha, não tem e nunca terá a aprovação do nosso Deus. Mas que aquilo que você faça seja aquilo que dê a você a aprovação de Deus na sua vida.